Olá, eu sou Danilo Medeiros, sou o diretor-geral do Hospital Sainz e hoje estou aqui com o Dr. José Francisco Schulte para fazermos um bate-papo a respeito da sua especialidade. O que é a neurocirurgia e o que é a neurologia e o que difere uma especialidade da outra. Neurologia e neurocirurgia são duas especialidades médicas reconhecidas, obviamente, pelo Conselho Federal de Medicina, e são especialidades que se complementam entre si. É fato que existe uma confusão entre o que o neurologista e o neurocirurgião realizam, patologias que tratam. Mas, basicamente, para você pensar, é o seguinte: a neurologia, a especialidade médica que trata das patologias clínicas neurológicas. A neurocirurgia, apesar de ter um conjunto de doenças no qual compõe uma clínica neurocirúrgica, é a especialidade médica que trata de maneira cruenta, invasiva, cirúrgica as doenças neurológicas que assim se propõem. Se eu der um exemplo básico aos senhores, doente com patologia de hérnia discal, o neurocirurgião ou o ortopedista poderão realizar o tratamento deste doente. O neurocirurgião irá realizar uma cirurgia para a retirada da hérnia discal. Vamos pensar numa semelhança. O doente com uma patologia clínica, doente diabético, que tem dor nas pernas, que possam se assemelhar à patologia da dor ciática pela hérnia discal, tem uma neuropatia diabética. Ele poderá ser avaliado e tratado pelo neurologista, obviamente também pelo neurocirurgião, mas para você compreender a diferença. O doente com a neuropatia diabética tem uma patologia clínica que também cursa com uma dor na perna, nos membros inferiores. O doente com uma hérnia discal também tem uma dor, essa dor também é nos membros inferiores, mas provém de um processo mecânico degenerativo que muitas vezes necessita de uma correção cirúrgica. Aproveitando a sua explanação inicial, eu gostaria de perguntar também ao senhor qual a proposta desta especialidade, quais são os pacientes que podem buscar ou quais patologias esses pacientes precisam ter para buscar este especialista. Este doente pode, obviamente, procurar um clínico geral para ter a primeira orientação médica ou pode procurar um neurologista ou um neurocirurgião. Aqui se faz importante a relação de confiança entre médico e paciente, entre médico e a família deste paciente. Esta relação não pode ser quebrada jamais. Nós primamos por isso e estamos em conjunto com o Hospital Sainz dentro deste processo de organizar este projeto, sempre levando em consideração a ética, o atendimento personalizado, a compreensão das características da angústia que causa ao ver o seu familiar doente ou ao próprio doente que fica à mercê de sua patologia, sem muitas vezes conseguir compreender ou se posicionar perante ela. Mas especificamente em relação ao que vulgarmente é conhecido como labirintite, ou que o doente tem um acidente vascular cerebral, chamando isso assim neste momento, ou que tem uma tontura, o que nós temos que saber é o seguinte: o neurologista ou o neurocirurgião são profissionais capacitados para avaliar esses doentes, realizar uma investigação adequada e discernir entre as hipóteses diagnósticas. Por exemplo, as pessoas costumam chamar a labirintite, que na realidade pode ser chamada de uma forma correta uma síndrome de Meniere, que é uma patologia do foro da otorrinolaringologia, muitas vezes, que tem um diagnóstico diferencial com um comprometimento encefálico numa zona chamada cerebelo. O comprometimento dentro do ouvido interno ou o comprometimento nesta região do cerebelo podem dar sintomas muito semelhantes. Em se tratando da gravidade,
há de se pensar que a patologia cerebelar, ou seja, dentro do cérebro, possa ter um grau, uma gravidade muito maior, levando isso a um risco de vida. O que seria óbvio nós pensarmos? Que a avaliação inicial feita por nós neurocirurgiões ou pelo neurologista, poderíamos descartar em primeiro lugar uma sequência de eventos que pudessem vir a ocorrer por ser uma patologia de potencial muito mais grave do que a doença do ouvido interno. Então existem sintomas semelhantes, provenientes de localidades distintas, mas com um grau de comprometimento e com um risco de vida diferentes também. Sugiro que nessa circunstância procure um profissional especializado da área neurológica, da área neurocirúrgica ou do foro da otorrinolaringologia para investigação adequada, realização de exames pertinentes, realização de exames de imagem, verificação se não existe uma patologia tumoral, uma patologia vascular na região do cerebelo, a fim de que as causas mais graves e que possam levar a consequências nefastas sejam esclarecidas e afastadas. Dr. Schulte, sobre tratar os pacientes com empatia e humanidade, tais atributos que lhes são peculiares, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre este tipo de tratamento e sobre esta maneira de ser com os pacientes. Esta maneira de fazer medicina eu aprendi com os meus professores da Universidade Federal de Pelotas. Esta maneira de fazer medicina eu aprendi com os ensinamentos que a minha família me deu. A moral familiar, a moral profissional e grande parte de todos os profissionais que participaram da minha formação. Eu sou um médico felizardo por ter tido vários e grandes professores. Faz parte e dedico isto ao Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de Pelotas. Não poderia aqui distinguir um professor ou outro, porque eu estaria cometendo uma injustiça, né? Mas fica o meu agradecimento ao Departamento de Saúde Mental, da minha faculdade, da minha universidade, a excelente formação que me deram e que hoje, de sobremaneira, me auxiliam em muito a eu distinguir as angústias, os medos, as ansiedades dos meus doentes. Eu não sou inicialmente um neurocirurgião. Eu sou médico que realizou a especialização em neurocirurgia e que atua em prol do meu doente. Dr. Schulte, sabemos que o senhor tem uma vasta experiência na sua especialidade, assim sendo, morando também no exterior, na Europa, onde fizeste a tua especialidade. Eu gostaria de saber qual foi o fator determinante para que o senhor escolhesse trabalhar no Hospital Saintes e escolhesse retornar a Pelotas, afinal sua cidade natal. Bom, Danilo, como você sabe, eu sou filho desta cidade. Então, após 21 anos estar fora, ter passado pela Europa, ter feito a minha especialização médica, e daqui dedico um agradecimento ao meu professor César Borges pelo auxílio que me deu nisto, retornar a casa é sempre um prazer, né? Eu poder trazer na sociedade onde eu nasci, me criei, estudei, Escola São José, Escola Pelotense e Faculdade de Medicina de Pelotas, eu poder trazer uma tecnologia de tratamento de ponta, um tratamento pioneiro, além de todas as outras expertises que eu possa ter dentro da neurocirurgia, para mim é uma sensação de alegria e ainda dever que deve ser cumprido.